Olá, bem-vindos! Primeiramente, deixa eu pedir desculpa pela minha voz. Já tem 5 dias que eu não melhoro desse resfriado, então eu decidi vir assim mesmo, porque o tema é urgente, é muito importante a gente conversar sobre isso. É uma honra para mim estar aqui. O meu nome é Bruna Botelho, eu tenho 5 filhos, sou casada há 10 anos, há aproximadamente 5 anos a gente faz educação domiciliar com as 3 meninas que são as mais velhas, com idades entre 7 anos e 10 meses o bebê. Quem faz homeschooling faz entre 7 e 5 anos. E é um privilégio para mim estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema tão importante que é a leitura e a educação domiciliar, né? 2 coisas que andam juntas, não tem como dissociar. A leitura, né, precisa ser parte da vida de uma família educadora e mais do que isso, né, precisa ser parte da nossa vida como pais. Opa. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito importante que a gente, como pais, abandone de uma vez por todas a cultura fast food de conhecimento. Quando a gente fala em educar os nossos filhos, a gente gostaria muito que pudesse aparecer da nossa porta de casa uma caixa que tivesse tudo o que fosse necessário para a gente poder aplicar com os nossos filhos. Um currículo maravilhoso, que tivesse os materiais. Só que não é bem assim que a coisa acontece. Não tem delivery de educação. A gente, infelizmente, tem que trilhar um caminho que não tem muitos atalhos, né? Que é o do estudo, da disciplina, de leitura. Então, o primeiro ponto importantíssimo da vida de uma família educadora, de um pai, de uma mãe que está preocupado com a educação do seu filho, é a leitura. Então, primeiro, como pais, a gente precisa ler para aprender. A gente não nasce sabendo todas as coisas, a gente depende de outras pessoas que já estudaram mais do que nós, que já passaram por outras experiências, né, além das que a gente vive hoje nesse mundo e que vieram ao longo de muitos anos construindo o conhecimento. Então a gente precisa beber dessas fontes, nos apoiar sobre os ombros desses gigantes, para que a gente possa então partir para a nossa prática diária, para a nossa ação. Nós somos o povo do livro como cristãos, né? Então para nós é muito caro esse hábito, é muito caro esse cuidado que a gente, né, precisa ter e desenvolver, que é o de ler, de a gente estudar para poder depois, obviamente, ensinar os nossos filhos. Mas ler sobre o quê, né? O que a gente poderia pensar? Então, a gente deve ler sobre muitos assuntos, né? Como mãe, eu diria que a gente precisa estudar sobre teologia, precisa estudar a Bíblia, né, em primeiro lugar, o nosso manual, sem o qual nenhum outro livro faz sentido, né? Então a gente precisa estudar teologia, estudar antropologia, compreender um pouco sobre o ser humano, quem somos nós, quem são os nossos filhos, do que a gente é feito, né? Para onde a gente vai. Aspectos práticos também da vida das nossas crianças e das nossas, né, para facilitar o dia a dia, principalmente mães como eu, com crianças pequenas em casa. Como é importante a gente ler sobre sono, sobre alimentação, sobre higiene, sobre ordem no lar, como isso é uma mão na roda para nós. Pouco se fala em estudar a parte prática da vida de uma dona de casa, de uma mãe, mas isso muda completamente a nossa ação. Então é uma coisa importante a ser estudada, né? A educação propriamente dita. Então, se a gente deseja educar os nossos filhos, com certeza precisaremos ler e estudar sobre educação, quais são os métodos de educação que existem, que tipos de métodos são esses, quais se poderiam ser aplicados na nossa casa, na nossa família, qual tem a ver com qual que está de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, então a gente pode aplicar na nossa casa.
Ler também sobre linguagem, ler livros de literatura, ler livros de raciocínio lógico, de ciências naturais, de história, de livros clássicos, enfim. Existe uma infinidade, né, de boa literatura que a gente deve acessar, que a gente deve buscar para a nossa própria formação e depois para a formação dos nossos filhos. Pode parecer que é muita coisa ter que estudar tudo isso, e realmente é. Sinto dizer para vocês, isso tudo faz parte de ser mãe, e eu gosto muito de uma frase do Douglas Wilson, daquele livro Educação Clássica e Educação Domiciliar, que ele diz o seguinte: isso pode parecer intimidador a princípio, se fosse considerado um hobby seria esmagador, mas a tarefa é a educação de nossos filhos, não o hobby, mas uma vocação. A palavra vocação vem do verbo latim voco, que significa eu chamo. A vocação de uma pessoa representa o seu chamado. A vocação de um pai é aprender a fim de ensinar. Então, enquanto a gente não se abraçar com a nossa vocação, com o nosso dever, e bater no peito e dizer, bom, é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu vou arregaçar a manga e vou, tudo vai parecer difícil demais, tudo vai parecer uma grande tarefa, tudo vai parecer muito difícil para a gente fazer. Agora, quando a gente entende que esse é o nosso chamado e a gente tem essa responsabilidade diante do Senhor, então a gente consegue ter muito mais disposição, que o próprio Deus nos ajuda, né? E a gente consegue se dedicar mais para essa tarefa. Não tem atalho, como eu falei, né? Formar filhos, né? Dar uma boa educação, ensinar os nossos filhos a ler e a gostar de ler, não tem atalho. A gente precisa ir pelo caminho mais longo, né? E uma outra coisa importante, além de tudo de toda a bagagem que a gente está aprendendo, que a gente está adquirindo, dessa caminhada, essa postura nossa como estudantes, como alguém que quer aprender, que está buscando um conhecimento, essa postura de leitor faz de nós exemplos para os nossos filhos. Exemplos isso comunica a eles de que, olha só, o meu pai, a minha mãe continuam estudando. Mesmo que eles já são adultos, eles já se formaram, já passaram fizeram a escola, fizeram o ensino médio, a faculdade, muitos pais já têm doutorado, pós-doutorado, mas olha lá, eles leem, eles estudam, eles têm prazer nisso, eles dizem que vão fazer pesquisa para poder me responder as minhas dúvidas. Olha que coisa interessante. E isso é fundamental, porque é aquele velho ditado, né, que o exemplo arrasta, né? Então, a gente pode até falar para os nossos filhos, olha, querido, leia, vai ser muito bom para você, leia esse livro, faça o seu treino de leitura. Mas eles verem a gente lendo é outra coisa. E dá muito vontade, né? Eu vou dizer para vocês. Eu me sinto com mais vontade ainda de ler quando eu vejo uma outra pessoa lendo. Ou as crianças lendo aqui em casa, ou quando eu tenho uma amiga que sempre vem me visitar, ela gosta de usufruir da minha biblioteca. Ela vem, pega um livro, começa a ler e dá uma vontade de sentar do lado dela, pegar uma xícara de café e ler junto. Então, ler é alguma atividade que pode sim atrair muito as crianças para que elas também tenham esse hábito, né? Isso é muito importante. Bom, um tipo de leitura é muito especial, é assim crucial da vida familiar e para a formação de crianças, que é a leitura em voz alta. O que é isso? Né? É uma prática antiquíssima, né? Que é da gente simplesmente pegar um livro para ler e ler em voz alta para que todos participem daquela leitura. Também pode ser chamada de leitura partilhada. É aquela leitura, então, que todo mundo embarca junto na mesma história, tá? Eu gostei muito dessa frase que tá no relatório da Comissão de Leitura de 85, que diz o seguinte: a mais importante atividade para construir o conhecimento requerido para o eventual sucesso da leitura é ler em voz alta para as crianças.
Então, quem não quer ter filhos que, né, que gostem de ler, que saibam ler bem? Então, para que você consiga ter, que seus filhos tenham sucesso em leitura, é importante que você leia em voz alta diariamente para ele, ou pelo menos, enfim, 3, 4 vezes por semana, o máximo que você conseguir. É muito importante a gente mudar a nossa mentalidade de que a literatura, né, muitos têm essa mentalidade de que a literatura é uma coisa muito chata, é muito maçante, é muito difícil. Como a gente se envolve, e eu tenho notado isso, né? Eu não venho de uma família leitora, mas aprendi a gostar de ler, no caminho fiz faculdade de letras português, cursei 4 anos, então aprendi a gostar de ler no caminho, mas considero que ainda estou aprendendo a gostar de ler e a ler com mais agilidade, assim, rapidez, né? Me considero desse caminho. Mas é impressionante como a história, a leitura em voz alta, ela tem essa característica de envolver, né? Todos que estão ali juntos, tá todo mundo compartilhando a mesma história, como é gostoso, como a gente fica curioso para saber o que vai acontecer com aquele personagem, o que vai acontecer com o outro. Então, imaginem vocês, né? Se para os adultos já é algo que chama a atenção quando alguém começa a contar uma história, imagina para uma criança. Né? Tem a parte afetiva, que está muito ligada com a leitura em voz alta, porque você chama um filhinho para perto de você, os que são menorzinhos, né? Você aconchega eles ali do seu colo, do seu lado. Eu mesmo aqui nessa poltrona, eles vão subindo, gente. Eu começo a ler às vezes com um só no colo. Daqui a pouco vem um, tá aqui, o outro vem pro lado, aí vem os 2 atrás, aí começa, daí vamos para um lugar maior, ou não vai, fica com aqueles ali mesmo, enfim. Fato é atrativo, é algo de afetivo, né? A voz da sua mãe, a voz do seu pai, que estão ali contando uma história e o carinho, o aconchego dessa presença que é tão importante para eles, né? Que eles gostam tanto, que eles amam tanto. Vincular isso, como é importante a gente vincular isso com a leitura. Então, a leitura tem essa parte afetiva e é alguma coisa que, como pais, a gente nunca vai se arrepender de ter feito. A gente pode se arrepender de ter feito diversas coisas em casa, mas assim, eu tenho certeza que eu nunca vou dizer assim, ai, puxa vida, me arrependi, puxa, aquela louça lá, devia ter lavado aquela louça. Não, mas eu já sei que às vezes que eu não leio em voz alta, eu já fico assim, puxa, podia ter lido aquela hora que ele me chamou. Várias vezes, né? Eu tenho 5 crianças, então, apesar que as minhas 2 mais velhas não me chamam mais tanto para fazer a leitura, mas os pequenos estão sempre, mãe, lê isso pra mim, mãe, lê aquele, mãe, lê. E aí, várias vezes eu falo, ai filho, mãe queria muito ler pra você agora, mas eu não posso agora, eu tenho que fazer outra coisa. Aí vou, faço, sempre me arrependo. Se eu leio, e quando eu leio, quando eu largo as coisas para ler, eu vejo que sempre as outras coisas se encaixam. Eu fico com o coração quente, tipo assim, ai, que bom que eu li mais uma vez A Baleia da Banheira, eu li mais uma vez o Morango, o Ratinho, o Morango Vermelho Maduro, enfim, isso é uma atividade que a gente não se arrepende, né, de fazer com os nossos filhos. É muito legal também a leitura em voz alta, porque ela traz outro tom de voz e uma outra forma de expressar que muitas vezes a família está passando por algum momento de desgaste, ou a mãe está muito cansada, ou, né, enfim, está acontecendo alguma coisa na família, muito agito. E aí, de repente, você tem a oportunidade de pegar um livro e começar com outro tom de voz, aquele era uma vez, há muito tempo atrás, vivia uma menina. Então, a leitura em voz alta, ela vem para proporcionar essa leveza, esse amor, esse afeto, essa atmosfera gostosa do lar, que muitas vezes a gente não conseguiria se não fosse através da leitura em voz alta, tá? Outra coisa também que se fala muito hoje é da empatia, que a gente deve ter empatia, que a gente deve se colocar no lugar do outro. Gente, que
que melhor maneira a gente tem de se colocar no lugar do outro do que através da leitura? Quer maneira melhor? Através da leitura, a gente pode viver situações que a gente jamais teria oportunidade de viver na prática, conseguir olhar a vida com outros olhos, adquirir um outro tipo de sensibilidade que a gente não teria vivendo só a nossa vida. E o C.S. Lewis fala muito isso, né? De que para ele não basta ter só a própria vida, ele precisa viver 1000 outras, né? E é através do quê? Das histórias, da literatura. E a leitura em voz alta vem proporcionar isso para as nossas crianças. Talvez elas não consigam enxergar muito bem todas as nuances de alguma virtude, de alguma questão que elas estão vivendo na vida delas, ou não consigam se enxergar de uma certa forma, mas a partir da leitura, quando elas ouvem aquela história, elas podem então se colocar naquele lugar, no lugar daquela outra pessoa, ou ver do lado de fora, né? Eu tenho várias meninas aqui em casa e por conta da idade que é bem próxima e do pecado, obviamente, acontecem várias disputas, né? Mas quando elas ouvem o poema A Boneca, do Olavo Bilac, é uma outra coisa, porque elas veem ali materializado, né? Aquelas duas meninas que brigam por causa da boneca, que a boneca se rasga ao meio. Então é uma cena que traz para elas, né, um pouco mais. E outras coisas também, outras situações muito mais diferentes, né? Como, por exemplo, quando a gente lê o Jardim Secreto, que a Mary perde os pais e aí ela vai morar num outro lugar. A própria Poliana, que vai morar com a tia. Nossa, a Luísa veio falando, nossa, ela já tinha ouvido eu contar essa história. Eu li o livro em voz alta, mas depois ela lendo sozinha, ela veio e falou de novo, nossa mãe, a Poliana, né, ficou sozinha e aí a tia dela nem olhou pra ela, mãe, ela nem olhou pra ela. Então, assim, situações que hoje é muito difícil, assim, né, a gente, do nosso contexto, é muito raro, né, de acontecer esse tipo de grosseria, né. E ela, então, viveu aquilo, pôde ver com os olhos da Poliana, de repente, esse sentimento. Então, a literatura, ela traz isso. Isso é muito importante mesmo, né? Outro ponto fundamental para a importância da leitura em voz alta e da leitura, de um modo geral, em casa, para os pais, como expediente educativo, é a parte intelectual, obviamente, né? Então a gente já falou tudo sobre a questão afetiva, mas a parte intelectual tá toda aí, né? Aqui eu coloquei uma pequena lista de habilidades trabalhadas no momento da leitura em voz alta. Crescimento do vocabulário, isso para crianças pequenas é fundamental. Melhora da dicção, principalmente para quem está lendo, né? Mas para quem está ouvindo também, porque consegue ouvir como aquela palavra é pronunciada, como aquela palavra deve ser pronunciada. Aumento do tempo de concentração gradual. Então, muitas mães de crianças pequenininhas reclamam, ai, meu filho não para quieto, ele não escuta. Leia todos os dias para ele. Leia cada dia um pouquinho a mais. Você pode começar com 5 minutos, 5 minutinhos de concentração e depois vai aumentando, pode oferecer coisas para a criança fazendo com as mãos, mas mais tarde eu vou falar sobre isso. Mas esse aumento de concentração vai acontecer porque ele vem a partir desse treino. Exposição a um repertório de palavras diferentes das do cotidiano, aquilo que a gente estava falando, então coisas que a gente pega lá, pega o chinelo, vai lá, volta, tal, do dia a dia, sempre com as mesmas frases, com a mesma combinação sintática, tudo. De repente, na literatura, a criança vai ter um repertório diferente, né, de palavras e uma sintaxe mais elaborada. Melhora a prosódia, já que a criança deseja imitar o leitor. Então, a gente vai lendo com aquela prosódia adequada para a leitura, né? Para uma leitura em voz alta, tornando aquela história bem envolvente para o ouvinte. E a criança quer imitar esse tipo de prosódia. Eu já vejo até com as crianças bem pequenas, crianças de 2 anos, crianças de 3 anos, que já ouviram muitas vezes a mesma história, conseguem até imitar o jeito de falar, o que
né? O que é isso? Eu sempre começo com o livro mostrando o que é isso, é a capa, é a contracapa, até o jeito de apresentar as coisas já é uma forma que a gente faz diferente, com uma forma de falar diferente, com um tom de voz diferente e que as crianças captam e elas conseguem depois se expressar melhor. Então a gente consegue ampliar essa forma de expressão das crianças através da leitura. Criação e expansão do imaginário, obviamente, importantíssimo. Compreensão e armazenamento de palavras e experiências distintas, né? As crianças, elas têm um nível de compreensão da escuta e um nível de compreensão da fala que é diferente até por volta dos 13 anos de idade. Então, antes dos 13 anos de idade, as crianças conseguem compreender muito mais do que elas conseguem expressar. Desculpa. Então, elas conseguem compreender muito mais do que elas conseguem expressar. Isso é ótimo, porque a gente vai ensinando, a gente vai, né, falando, vai lendo e elas vão crescendo em vocabulário, vão ganhando muito mais no imaginário e, apesar de elas não conseguirem mostrar pra gente que elas sabem, é a mesma coisa a leitura bíblica. Quer dizer, num certo sentido, porque a gente sabe que a palavra de Deus é viva e tem ação espiritual, então não estou considerando isso, né? Obviamente, mas a Bíblia também. Eu costumo ler a Bíblia para as minhas crianças, a Bíblia mesmo, ARA, né? A versão lá original. ARA, a Almeida Revista e Atualizada, ou mesmo a nova Almeida Atualizada. Eu leio a Bíblia como tal e qual ela é para as crianças e vejo que, por mais que elas não consigam falar sobre aquilo, em algum outro momento, o tempo passa, vai surgir e elas vêm com aquele texto que a gente leu de alguma outra forma, pensado e tal. Então, é claro que no caso da Bíblia a gente tem a ação do Espírito Santo, mas em termos de leitura, esse é o ponto que eu quero provar para vocês, de que a criança ela consegue assimilar e assimilar muito. Então a gente precisa oferecer textos bons para as crianças, boa literatura, o que há de melhor, tá? E não esses textos abobalhados, assim, que não fala nada com nada. Isso não vai servir para o crescimento das nossas crianças, tá? Leitura em voz alta, então, para as crianças é a atividade mais importante para o desenvolvimento das suas habilidades leitoras. Então, quando a gente está falando em formar leitores, quando a gente está dizendo que a gente quer que os nossos filhos sejam autodidatas, que os nossos filhos aprendam bem, que os nossos filhos tenham sucesso, não só na disciplina de língua portuguesa, mas em matemática, em ciências, em história, tudo isso está vinculado ao aprendizado de leitura. Então, uma criança que sabe ler bem, que sabe ler com fluência, que domina a leitura, que é bem alfabetizada, ela vai conseguir desenvolver muito melhor todas as outras habilidades, certo? Então, a leitura em voz alta, a leitura que a gente faz para os nossos filhos, ela é o pontapé inicial para isso. A gente vai começar todo o nosso trabalho, toda a base do nosso trabalho para formar um leitor que a gente leia em voz alta para eles. Isso é um privilégio, isso é riquíssimo, né? Isso é uma grande graça assim, do Senhor, a gente poder ensinar os nossos filhos dessa forma, né? Que poderia ser alguma coisa super difícil, podia ser alguma coisa assim, olha, absurda, que é só alguém que tivesse muito dinheiro, alguém que tivesse uma habilidade demais, que conseguisse enrolar a língua, eu não consigo. Ou, sei lá, dar uma pirueta, conseguisse formar um leitor, mas não é. Justamente é algo simples, é algo que está no nosso alcance hoje, algo que a gente pode fazer pelos nossos filhos, mesmo que seja o mesmo livro. E outra, existem muitos livros excelentes em domínio público, então a gente consegue pegar da internet, a gente consegue baixar, ler, ir na biblioteca, enfim. E isso vai fazer toda a diferença da formação
dos nossos filhos. E não é só da formação do ponto de vista intelectual, mas como eu falei, afetivo, é criação de vínculo, é um compartilhar, né, de ideias, de conversas, de oportunidades que a gente tem de estar ali ensinando os nossos filhos e principalmente, né, dando para eles a base, dando para eles um bom ensino para que eles possam também ler e interpretar, né, as escrituras. Então, como é importante isso, né? Bom, a gente precisa passar para a parte prática, dessa coisa toda, apesar de que tudo que eu falei aqui foi bastante aplicável, né? Mas como eu falei, né, para famílias educadoras, famílias que querem educar as crianças em casa com o homeschooling, ou para pais que têm os seus filhos na escola e querem acompanhar, estão preocupados com a educação mesmo, precisam, gostariam de acompanhar a educação dos seus filhos, a leitura é algo muito importante, que precisa ser cultivado, que precisa ser trabalhado, né? E falando assim, às vezes a gente, como eu falei, é uma coisa bem fácil, né? Poxa, uma coisa simples, não é nada de outro mundo, mas ao mesmo tempo, como mãe de 5 crianças, eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo, quando a gente tem aquela pilha de roupa para dobrar, um monte de comida para fazer, um bebê chorando, né? Várias coisas parece que vão acontecendo no nosso dia e que vão tirando a gente, né, desse caminho, dessa trilha que a gente gostaria de estar seguindo. Então eu gostaria de, primeiro lugar, dizer para vocês que a educação, ela não se dá em um bloco, ela é tijolinho por tijolinho, como a construção de uma casa. Então, da formação dos nossos filhos é a mesma coisa. Eu sei, porque eu também gostaria que a gente fizesse assim uma vez e pronto, né? A criança já tá ali, ótima, pronta, ela entendeu. Eu falei uma vez só, ela já captou. Só que não é assim. Então a gente consegue ler 10 minutos hoje, aí amanhã a gente falha. Daí no outro dia a gente retoma. E assim a gente vai construindo um pouquinho de cada vez. Para quando a gente olhar, a gente vê que, poxa, aquele pouquinho que eu fiz cada dia valeu. Eu não consigo ler meia hora pro meu filho. Não, lê 10 minutos. Lê 5. É o que você consegue fazer hoje pelo seu filho? 4 vezes na semana, 10 minutos, lê hoje. No final de um ano, você vai ter lido 60 horas. Você vai ter lido todo o Senhor dos Anéis. Porque é isso que acontece. De pouco em pouco, a gente vai conseguindo avançar. Então a gente precisa ter a gente tem que ter os nossos objetivos de longo prazo, obviamente eu quero que o meu filho seja um leitor fluente, autodidata, mas a gente também tem que ter as nossas metas de curto prazo, aquilo que a gente pode fazer hoje, tá, beleza, eu quero isso lá na frente, e aí hoje eu vou fazer o quê? Daí eu faço hoje e olho lá na frente, faço hoje e olho, e assim a gente vai alternando e vai caminhando. E Deus vai dando graça diária para nós, porque Ele não dá nenhuma graça além do dia que a gente está vivendo. Basta a cada dia o seu próprio mal, é o pão de cada dia, é a graça que a gente precisa para viver aquele dia com o nosso filho. É ali que a gente tem que estar aos pés do Senhor, todos os dias buscando, então, dele força, sabedoria, para que a gente possa estar educando, para que a gente possa estar ensinando os nossos filhos, lendo com os nossos filhos, lendo a Bíblia, lendo os outros livros de literatura, ensinando pouquinho, bem pouquinho, assim, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Tijolinho por tijolinho. Outra coisa importante que as pessoas muitas vezes fazem confusão com essa questão da leitura é de que a leitura em voz alta é um momento muito solene, que todo mundo tem que ficar sentado, parado, estátua, escutando. Gente, não é assim.
nem sempre vai dar certo dessa forma. Tem crianças que realmente é impressionante. Eu tenho uma filha que a hora que ela começa a escutar, ela para, senta e ela fica ali absorta ela tá ali na história, sentada. E tenho outros filhos que, obviamente, não estão assim, estão pulando, estão indo, estão vindo, estão olhando, estão mexendo, Então, para essas crianças que têm mais dificuldade, ou são crianças normais, ou têm mais dificuldade de ficar parado ali sentado, não tem problema nenhum você oferecer um Lego, ou um desenho para a criança colorir, uma massinha, ou então esperar o momento da refeição para quê? Para fazer a leitura em voz alta. Pegar o livro e começar a ler enquanto a criança está mexendo com as mãos, ela tá com o ouvido lá da sua história, ouvindo tudo que você está lendo, tá? Então essa é uma dica bem importante. Outra dica é o seguinte: muita gente deixa de ler para os seus filhos porque acredita que só vale a leitura se for de Shakespeare para cima. Não, gente, eu vou ler Tolkien, eu vou ler C.S. Lewis, vou ler livros maravilhosos de altíssimo nível. Beleza? Ótimo, é para ler livro de alto nível mesmo. Mas isso não quer dizer que os ratinhos, os morangos vermelhos maduros, as baleias da banheira também não valham a pena. Vale. Tem livros que vão servir mais para divertir, para entreter, para chamar mesmo a atenção da criança. A criança gosta dessas coisas. Então a gente pode oferecer para os nossos filhos livros por prazer também. Leituras que sejam engraçadas, que sejam infantis, que eles gostem, tá? Tem nada de errado com isso, tá? Pelo contrário. A gente tem que oferecer, mais uma vez, né, essas duas coisas, certo? E por último, uma coisa que a gente também como mãe, eu entendo perfeitamente isso, a gente gostaria às vezes que existisse um momento mágico, a gente fica esperando aquele momento mágico para fazer a leitura. Bom, quando tiver tudo certinho aqui em casa, aí eu vou sentar para ler. Então eu vou só terminar de botar aquela louça na máquina, eu vou só terminar de... Quando vê, o dia já acabou. Ou, quando a gente começa a ler, acontece uma coisa: o pequeno chora, derruba o iogurte, a máquina de lavar quebra, não sei o que, você joga o livro de lado, não vai dar certo, isso aí pra mim, isso aí não é pra minha família. Não, gente, a leitura em voz alta e a vida familiar, ela é assim mesmo, né? Tem interrupções, a gente vai acabar sendo interrompido por alguma criança, vai acontecer, coisas acontecem, e a gente vai tendo que lidar com essas frustrações e com essas imperfeições, para que a gente tenha, assim, cultive esse hábito, né, em família, tá? Então eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessa conversa rapidinha, né, só passando mesmo para que vocês pudessem ser incentivados desse hábito, assim, importantíssimo que é o da leitura, tanto para a formação pessoal como pais, quanto para a formação dos filhos de vocês. O começo tá aqui, é a leitura em voz alta. Eu espero ter contribuído com isso para cada um de vocês. Que Deus abençoe nessa caminhada, que Deus dê sabedoria para cada um de vocês, para mim também, porque essa vai ser uma longa jornada para nós. Tá bom, gente? É isso. Eu espero vocês em breve por aí nos canais, nas redes sociais. Estou no Instagram como Mamãe por Vocação. Quem não me conhece, quiser me procurar, me dá um alô lá, pode vir, tá bom? Um beijão e até a próxima!